Boa noite. Hoje, dia 19 de abril de 2020. Estamos aqui com muita alegria, um prazer estar com vocês. Nós somos do NCCSCS. Assim é fácil você localizar nossas mensagens, que é o Núcleo de Convivência Cristã São Caetano do Sul. Estamos localizados na Avenida Senador Roberto Simonsen, 511, entrada lateral aqui pela Rua Joaquim Nabuco. Nós, com muita alegria, queremos estar ministrando essa mensagem que cai muito bem na Páscoa, que foi a semana passada, mas a Páscoa aqui continua. Nós não precisamos esperar o ano que vem para falar da morte e da ressurreição de Jesus. Hoje vamos estar falando a morte substitutiva e inclusiva de Cristo. Essa é a nossa mensagem de hoje. Nós já temos diversas mensagens que você pode encontrar, nossas mensagens na nossa página do Facebook, no YouTube e agora também no Instagram. Também você pode encontrar as nossas mensagens. E queremos que você, que ouve, que acompanha essas mensagens, que você transmita essa mensagem para todos, para os seus amigos, divulgue essa mensagem, seja um cooperador nosso nessa obra, nesse ministério. Então, a nossa mensagem é a morte substitutiva e inclusiva de Cristo. Aqui você tem um retrato, uma imagem de Abraão, o sacrifício de Abraão, que foi ali no Monte Moriá. Abraão e Isaac, e ali eles oferecendo ali o cordeiro que foi oferecido. Nós vamos estar falando sobre isso. E vamos começar a nossa leitura, as nossas mensagens, e quero convidar o meu amigo Vinícius para poder estar fazendo a leitura, acompanhando aqui conosco. Prova de Abraão no Monte Moriá. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ok, volta na primeira página. Nós vamos aqui usar essa imagem para estar falando desse personagem de Abraão e a sua prova. Diz a palavra que o Senhor colocou Abraão à prova. E naquele tempo o Senhor pôs à prova Abraão. Essa prova, pôr à prova, o objetivo é para ver o coração, para ver a mente, o coração examinado. O Senhor quis fazer um teste para ver o coração de Abraão. E não somente eu penso, não só que Deus vê, sabe todas as coisas, mas para Ele mesmo. E também para que isso ficasse como um testemunho para todos nós. Esse teste foi mais, eu penso o seguinte, que foi mais para nós. A Bíblia diz que tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. O Senhor sabia de que nós precisaríamos ouvir essa história. E o Abraão foi apenas um instrumento, coitado, passou por uma prova grande que ele passou para nos ensinar. Então, nós vamos, para entender a morte inclusiva e substitutiva de Cristo, o primeiro exemplo que nós temos aqui registrado disso é o Abraão. Essa prova. Estava lá Abraão e o Senhor apareceu para ele e falou: Abraão, vai lá no Monte Moriá e pega o seu filho, Isaque, a quem você ama, o filho amado dele, o filho da velhice, o filho tão precioso. O filho, ele tinha quase 100 anos quando nasceu essa criança, fruto de promessa,
E havia promessa naquela criança. O Senhor tinha prometido que em Isaac seria abençoado a descendência do Abraão, e havia promessa no menino sobre a vida de Isaac, é o filho da promessa. E o Senhor agora chega para o Abraão e fala: eu quero que você pegue seu filho e vai lá no monte, que eu vou te mostrar, e você ali ofereça ao seu filho em sacrifício. E o Abraão, o Senhor falou ali, e diz o texto que ele acordou de madrugada, bem cedo, pegou e foi àquele lugar. E chegando naquele lugar, deixou ali as pessoas que acompanharam, e pegou o moço, o Isaac. Como fala um moço, o rapaz, e ele colocou sobre Isaac a madeira que eles haveriam de usar, os gravetos, o facho de madeira que eles iam usar para o sacrifício, como a gente bem nessa imagem aqui mostra. Ele colocou sobre o Isaac. Então veja que o rapaz, para subir e carregar, ele não era tão novinho, era um rapaz, eu sei, calcula aí uns 17 anos, um moço mais forte, que ia carregar o madeiro. Então aqui é um exemplo de Cristo, da obra que Jesus haveria de fazer. Estamos, voltando no tempo, estamos há 4.000 anos atrás. Aproximadamente, calcula-se que a vida do Abraão foi 2.000 anos antes de Jesus. Então, vamos lá, vamos voltar, vamos no túnel do tempo. Vamos lá com Abraão acompanhar o que está acontecendo. Vamos lá acompanhar. Vamos todo mundo, vamos juntos, todo mundo, vamos fazer uma excursão, Agora, nós não podemos viajar, vamos lá para o Oriente, vamos lá para o Monte Moriá. Vamos lá ver o rapaz, o Abraão ali, acompanhe comigo a cena. Abraão colocando sobre o rapaz a madeira, o símbolo de Cristo, assim como Jesus carregou a cruz, o Isaac carregou ali a madeira, e Abraão sobe com o fogo e com o cutelo. E eles estão subindo, indo para ali, aquela intimidade, o rapaz. Aí chega o Isaac, ele para um pouco: pai, uma pergunta, Uma pergunta, estou achando estranho, porque nós estamos indo oferecer um sacrifício. Está aqui, o senhor está com a faca, o senhor está com o fogo, eu estou com a madeira. E cadê o cordeiro? Cadê o animal para a gente oferecer, que vai ser oferecido? E o Abraão, profeticamente, Abraão diz uma palavra para o filho dele, e fala assim: filho, não se preocupe, que o Senhor proverá para si o cordeiro para o sacrifício. O Senhor proverá para si o cordeiro para o sacrifício. E aí até virou esse nome, o Senhor proverá, Jeová Jiré. O Senhor proverá. Ficou marcante. Tudo ali ficou marcante, essa cena. E aí, dito isso, o Senhor proverá, vão os dois subindo ali, chega no local, ele prepara o altar, prepara ali o altar, como está aqui o modelo, o altar, pedra, e prepara tudo, e pega o seu filho. Imagina o Isaac ali só confiando no amor do pai, sabia que o pai o amava, o amor do pai, era tão grande o amor que ele tinha pelo pai, que ele se entregou, confiou no pai. O que o pai está fazendo? Não estou entendendo, mas eu sei uma coisa, meu pai me ama, sabia que o pai o amava. Então ele se entregou e ali, ele foi, e o Abraão pegou o cutelo, e ele estava mesmo, ia cumprir aquilo, só que, veja só, o Abraão tinha dito para os moços que ficaram ali com o jumento, tudo, falou assim: olha, eu vou até lá, vocês fiquem aí, um momento de intimidade com Deus, ele queria estar só com o filho dele ali, o filho querido, amado, vocês ficam aí, eu vou com o moço, até ali oferecer o sacrifício ao Senhor, e depois ele falou: e nós vamos voltar. E nós vamos voltar. Aí ele cria,
né? Que uma coisa eu tenho certeza, eu vou voltar com esse garoto. Eu vou voltar com o meu filho. Meu filho é filho de promessa, tem promessa na vida do meu filho. E o Senhor não me deu esse meu filho para eu perder esse meu filho. Não sei. Ele era obediente à palavra de Deus, à ordem de Deus, ia cumprir. Ele ia cumprir a ordem, o desejo do Senhor, mas ele também tinha plena certeza que ele ia voltar com o rapaz. Né? E aí, a hora que ele está ali, tudo preparado, a hora que ele ia estender a mão para imolar o seu filho, aí do céu bradou o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. É dito que o anjo do Senhor, muitos creem que o anjo do Senhor é uma figura de Cristo. A expressão anjo do Senhor esse ser poderoso, ele fala como Deus, o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, não toques no moço, não ponha a mão no moço. E aí, vamos lá, voltando, dando continuidade aí, o Abraão, quando ele bradou, né? O anjo do Senhor: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui, disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste teu filho, o teu único. Então veja, a prova, né? A prova é para ver o coração. E o coração, o Senhor queria fazer um teste. A palavra provar, no grego, peiazo, né? Existe tentação. No caso do de Jesus, Jesus foi tentado pelo diabo, né? Existe a possibilidade de você ser tentado pelo diabo. Mas aqui com Deus usa a palavra prova, o Senhor prova. Há muitos textos na Bíblia que falam que o Senhor prova os corações. O Senhor testa, prova, coloca situações, justamente nos leva a teste para peiazo no grego, é prova, teste, com o propósito de apurar o que você pensa ou como você se comporta. Né? O Senhor te coloca numa situação, né? E o final do Abraão, o Senhor falou: aprovado. Agora sei. Não, o Senhor sabia, agora não sabemos, nós sabemos, todo mundo sabe que aquele homem amava ao Senhor. Deus era tudo para Abraão. Ele amava acima de tudo, de todo um corpo, alma, espírito. E ele estava disposto a fazer aquilo, mas ele não abriu mão de tudo, menos não abria mão da presença, da companhia, do amor do Senhor. Isso ele não abria mão disso. E o Senhor falou: agora sei que você realmente me ama, que eu sou a prioridade na sua vida. E assim foi o que aconteceu. Pela fé foi aprovado. Agora veja só a experiência, o resultado. Continuando, Vinícius. Olha só. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Gênesis 22, 13. A morte substitutiva. Então aqui nós vemos o primeiro caso, né, da morte substitutiva. Porque veja só, agora em detalhes, tem todos aqueles personagens ali, né? O Abraão, o Isaac, o anjo do Senhor e o carneiro, o cordeiro, né? O carneiro, havia um carneiro que estava ali. Ora, quando eles chegaram, o carneiro já estava ali. Só que o carneiro, preso no chifre, estava mudo. Esse carneiro é um símbolo de Jesus, é um símbolo de Cristo, que estava ali quietinho, como Isaías falou, que ele foi como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ali estava Cristo, ali estava o carneiro quietinho. E agora, depois da prova,
um barulho, ouve-se um barulho, e o Abraão olha para trás e vê ali o carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Não tinha dito ele que o Senhor preparará? O Senhor vai preparar. Quando Isaac perguntou, cadê o animal? Cadê o carneiro? Cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão não tinha dito, filho, o Senhor vai preparar o carneiro para o seu próprio sacrifício. E ali eles olham, está um carneiro ali atrás, preso. E ele vai lá e ele pega esse carneiro, ele oferece ele, imola o carneiro, não é? Com o cutelo dele, derramado o sangue daquele carneiro ali naquele monte. E aquele carneiro, volta para a primeira página, e aquele carneiro é oferecido. E diz a Escritura, foi oferecido no lugar de Isaac. Aquilo marcou. Você está no Monte Moriá? Estamos lá no monte? Tudo vendo a cena? Estamos todos. Você está lá no Monte Moriá vendo a cena? Agora eles ficam lá apreciando, olha a cena lá, apreciando, oferecendo o animal e entendendo que aquele carneiro, aquele cordeiro, foi oferecido no lugar de Isaac. No lugar de Isaac. O Isaac olha para aquele sacrifício, e agora que o pai explicou, entendendo tudo, né? Agradecido ao pai, falou, olha, era eu, no meu lugar. O cordeiro foi oferecido no meu lugar. Sabe, muitos sacrifícios, era comum eles fazerem sacrifícios. Mas se há de convir comigo, você há de convir comigo, que depois dessa experiência ficou marcante. Toda vez, principalmente, vamos lá, o Isaac, toda vez que ofereceu um carneiro, certamente ele lembrou que aquele cordeiro foi oferecido no lugar dele. No meu lugar. Substituindo no meu lugar. O cordeiro foi oferecido no meu lugar. E aí, agora, com esta visão, continuando a nossa ministração, né? Agora, com essa visão, ali você tem uma morte substitutiva. A morte substitutiva é uma visão de Cristo, com essa visão de que o carneiro, a visão de Isaac, que nós possamos agora todos ter essa visão. E agora, quando você olhar para Cristo, você possa entender como Isaac. Possamos agora nós ser como Isaac. Entender que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi oferecido no meu lugar. No meu lugar. E o momento que você, meu amigo, meu irmão, meu querido, você entender isso, a morte substitutiva e inclusiva de Cristo. Eles desceram do Monte Moriá diferente. Eles não eram mais do mesmo, nem o pai, nem o filho. Eles não eram mais, eles tiveram uma visão, um entendimento da morte substitutiva do Cordeiro, né? Oferecido no lugar. E olha, mudou. A partir do momento que eles entenderam, passaram por aquela experiência no Monte Moriá. Agora eles voltam, né, para Berseba. Diz ali que o final dessa história que Abraão agora estabelece residência, agora confirmado, agora fortalecido na fé, aprovado. Esse homem agora vai estabelecer residência e a vida nunca mais, a vida foi mudada, já era, aquele que já era abençoado agora com essa visão, agora com esse entendimento da morte substitutiva. A morte substitutiva do Cordeiro. Esse homem está preparado para avançar. Está preparado para conquistar. Está preparado para tomar posse. Está preparado. Agora é só cuidar do Isaac, do casamento do Isaac, preparar o rapaz, o herdeiro da promessa. Agora é bênção. Agora é conquista. Agora é poder, é graça. Agora a mente se abre. Assim como a tua, meu irmão. Assim como a tua, você que me ouve.
O dia que você entender, a partir do momento que você entender a morte substitutiva e inclusiva de Cristo, você vai estar preparado para avançar. Você vai estar preparado para portas. Você vai estar preparado para a conquista. Você vai estar preparado para a tua mente se abrir, para entender o Evangelho, para você entender as coisas profundas de Deus. Ok? Pronto? Vamos descer do monte? Vamos lá para o Monte Moriá? Agora com a mente entendendo a morte substitutiva de Cristo. Vamos dar continuidade à nossa ministração. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, do 8 ao 11. Morte toda inclusiva. Ok. Então, no Abraão, nós tivemos ali a morte substitutiva. O cordeiro foi oferecido no lugar. Né? Agora vem Paulo, agora vem o Evangelho, nos falar agora da morte inclusiva. Ali, substitutiva. As duas visões que você e eu, nós temos que entender de Cristo. O cordeiro que foi morto no meu lugar. E agora também a minha inclusão na morte de Cristo. A minha inclusão, a tua inclusão na morte de Cristo. Não só o substituto, mas também fui incluído. Como disse Paulo aqui, olha só, o Paulo que cria, que viveu, que teve essa experiência, que nós também precisamos nos agarrar nesta visão. O Paulo disse, olha, já morremos com Cristo. Né? Ele se viu, ele se incluiu, ele entendeu que a morte de Jesus o incluiu. Ele foi incluído na morte. E você, e eu e você também. Nós somos incluídos. E quando Jesus morreu, nós morremos com Ele. Não é? Já morremos com Cristo. Olha, se isso é uma realidade, se isso é uma realidade para você e para mim, que nós se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Vivemos e viveremos. Aqui é Cristo em nós. Por quê? Porque morremos com Cristo. Com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não tem domínio nenhum sobre Jesus. E como nós estamos em Cristo, podemos também declarar que morremos com Cristo e a morte de Cristo, estamos em Cristo e a morte já não tem mais nenhum domínio, escapamos desse vilão chamado morte. Vivamos. Jesus nos incluiu na sua morte e a morte já não tem domínio sobre nós também. Pois quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. E quanto a viver, vive para Deus. Agora, sabendo disso, com esse entendimento, né, o Paulo em Romanos 6, 8 a 11, o Paulo fala assim, assim também você, como é que você deve se considerar? Sabedor do cordeiro que foi morto no seu lugar, Cristo morreu no seu lugar. Como é que nós devemos nos posicionar? Considerar. Assim também vós, considerados mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. É assim? Amém? Assim que de agora em diante, de hoje em diante, se você não tinha esse entendimento, a partir de hoje, a partir de agora, mas isso, tome posse disso de uma vez por todas. Essa é a porta. Essa é a visão. Você, a partir desse entendimento, e o entendimento da sua inclusão na morte de Cristo e da sua ressurreição com Cristo,
a sua mente se abre. Isso é o Evangelho. A partir do momento que você entender isso, você vai ser igual a Abraão e o Isaac voltando do Monte Moriá. Tudo vai ser diferente. A sua vida vai ser diferente. A diferença entre um cristão religioso e um cristão salvo, sabe qual é a diferença? É o entendimento disso. Enquanto você não entender que você morreu e a sua vida... Agora você morreu com Cristo e você ressuscitou com Cristo, enquanto você não tem entendimento, você, com todo respeito, você pode ser há muitos anos de frequentador de igreja, desde a infância, você pode até ser às vezes até um pregador do Evangelho, mas sem o entendimento disso, meu amigo, sem o entendimento disso, você é apenas um religioso, um temente, um piedoso, mas é o entendimento disso que vai te fortalecer. É o entendimento disso, da tua morte, da tua ressurreição com Cristo, é que vai te abrir as portas para uma experiência real, autêntica, nova, uma vida nova, uma experiência com Cristo Jesus. É esse entendimento disso que é a base, é o começo para uma grande obra de Deus na sua vida. Que você possa ter os seus olhos iluminados para entender a tua morte substitutiva e inclusiva na morte de Cristo. Continuando. Jesus morreu. Ele que era divino e, portanto, imortal, inclinou sua cabeça para experimentar a morte. Aquele cuja natureza humana estava aliada à onipotência de sua natureza divina, teve de submeter-se voluntariamente à experiência da morte. Ele, que era puro e perfeito, e portanto não merecia a morte, que é o salário do pecado, condescendeu em entregar-se a si mesmo para morrer em nosso lugar. Agora vamos falar de Jesus, para entender a humanidade de Cristo. Aqui esse texto fala da humanidade de Jesus. Veja, morte é coisa de uma experiência para o homem, pecador. Só um pecador haveria de experimentar, porque a morte foi consequência, só passou a existir com a entrada do pecado que passou a ter morte. Agora vem Jesus, o Cordeiro, para ser o substituto, para ir para a cruz, ele teve que se fazer homem, ter uma natureza humana. E agora ele ia experimentar como homem, ele ia experimentar a morte. Algo que só o homem experimenta. E ele tinha que ter essa experiência da morte, passar pela morte. Deus experimentando o resultado, as consequências do pecado e sendo homem. Aí veja como Jesus ele tomou uma forma humana, Filipenses 2, 6 a 8. Vejam aqui a experiência de Cristo, pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, em condição de igualdade com Deus o Pai, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, não exigiu privilégios, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo aqui, agora, na figura do Isaac, né? Na figura do Isaac, ele é o de cordeiro, substituto. Ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, isto é, ele era homem, se fez homem, não é? Mas ele era Deus, em condição de igualdade com Deus, o Pai. Né? Veja só,
não julgou como usurpação ser igual a Deus. Isso é, ele não exigiu, aqui está falando de Cristo, principalmente o retrato é na cruz. Cristo na cruz. Na cruz. Foi ali como homem. A si mesmo se esvaziou, isso é, não exigiu privilégios. Ele, como Deus, ele poderia não sentir nada, assumir ali na cruz a forma divina. Ele podia assumir a forma, deixar a forma humana e assumir a forma divina. Então ele podia levitar, para não sentir o peso dos pregos, e como Deus não ia sentir nada, aquilo lá, ele poderia assumir a forma divina e não sentir nada naquela cruz. E ficar ali, horas e horas, até tu me cansar e ir embora. Dias e dias ali, nada acontecer. Mas ele não abriu, ele não usou, não teve por usurpação, isso quer dizer, ele não quis usar desse poder, abriu mão, não é fácil você abrir mão de um poder que você poderia assumir esse poder e não sentir nem ter sangue. Já seria um milagre, aquele homem não sai sangue dele, olha só, está lá e não tem sangue, tudo furado, os pés não tem sangue. Está ali assumindo. Ali até dançando, sambando naquela cruz, seus trouxas, vocês vão me matar, tira esses pregos da minha mão, arranca tudo isso aqui que eu não morro, eu sou Deus, eu não morro. Ele poderia ter zombado deles ali, mas ele não tomou a forma divina, homem, assumiu a forma humana, então foi dores, os pregos doeram, o corpo doeu, o soldado pegou aquela lança e furou o lado dele, aquilo tudo doeu, sofreu, ele abriu mão, porque ele ali era o substituto. Ele era humano, agora veja só, um detalhe, ele assumindo a forma humana, a forma do homem pecador. Imagina então Jesus ali na cruz, e agora imagina o rosto de Jesus como fazia assim, passa o Jesus se transmudando em bandido, assassino, estuprador, ladrão. Imagina todos os tipos de homens abomináveis, pecadores, sendo transformados na imagem de Jesus. Imagina os piores cafajestes, os piores homens do mundo, Jesus ali tomando o corpo, a forma dele. E depois de você imaginar todos os piores bandidos, todos os piores homens do mundo, por último, você. Porque primeiro você imagina os piores, né? Você, ali. Ele sendo você, ali. E ali naquela morte, levando você a morrer com ele. Levando no seu corpo. Todos. E ali ele morre. E ali ele leva você com ele. O seu pecado, a sua iniquidade. Ele leva nessa morte substitutiva. E ali ele leva. E ele morreu. E ele morreu como um sacrifício substitutivo e todo inclusivo. Ok? Então o substitutivo ficou bem claro, né? É importante o substitutivo. Como eu disse, imagina o Isaac, toda vez que via um sacrifício, a imagem, aquilo ficou marcado na vida, como eu espero que fique na tua, na minha. Foi por mim. O cordeiro que foi oferecido no meu lugar. O Isaac, toda vez, olha o cordeiro que foi oferecido no meu lugar. Essa é a visão, esse é o entendimento. O cordeiro que foi oferecido no meu lugar. Foi por mim. Aquilo foi um estranho espetáculo. Ver o Cordeiro de Deus trazido àquele altar para ser sacrificado. E todas as multidões, reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Lucas 23, 48. A morte de Jesus foi um espetáculo.
O Abraão ali, com Abraão e Isaac, foi só ele deixou os moços, não quis que ninguém disse aquilo, né? Foi só ele e o Isaac lá para aquele momento. Só que no de Jesus, aquilo foi um espetáculo. Saiu nas mídias, nos jornais, no WhatsApp, no Facebook, a morte de Jesus ia ser crucificado. Venham, venham. E todo mundo era um lugar alto onde Jesus foi. E as pessoas se reuniram ali, diz o Lucas. O Lucas fala aqui para ver aquele espetáculo. Por quê? Porque se dizia que aquele é o Messias, que ele é Jesus, que ele é o Messias, que ele não morre, ele é Deus, Filho de Deus, ele ressuscitou os mortos, ele cura, ele cura, ele anda sobre as águas. A fama de Jesus percorreu, então as pessoas iam pensar, vamos lá que vai ser um espetáculo, vai ser Hollywood, vai ser show, pirotécnico, vai ter relâmpago, vai ter luzes, vai vir anjo, vai tirar ele da cruz, e o povo só lá vendo o que vai acontecer. Vai ficar frustrado, porque Jesus, se ele tivesse assumido a forma divina, realmente ia ser. Ia haver anjo, ia haver trombeta, ia haver o céu se abrindo, mas a pessoa foi vendo, e vai jorrando sangue, e vai sangue vertendo, morrendo, e Jesus morreu. Não houve nada, não aconteceu, ele morreu. Então, a multidão que estava ali reunida, frustrada, diz que, olha, toda a multidão reunida para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo no peito, puxa, a gente achava, decepcionado com Jesus. Puxa, espero que você não faça parte dessas decepcionadas. Tem muita gente decepcionada com religião, viu? Tem muita gente aí que está muito aborrecida com religião. Jesus não é religião. Se alguma religião te decepcionou, se algum grupo te magoou, te feriu, te machucou, você está decepcionado, voltou para sua casa, batendo no peito, ficou decepcionado, aquela multidão, voltou decepcionado, porque queria ver um espetáculo. O homem morreu. E eles voltaram tristes, porque não entenderam a morte inclusiva e substitutiva de Cristo. Se você sabe o que você está decepcionado com a igreja, com as coisas, tudo, você nunca mais nem vai à igreja. Você foi um tempo, no passado, você foi embora, hoje você não é mais nada, não liga. Sabe por que você está decepcionado? Sabe por quê? Olha o motivo da sua decepção. Você não entendeu. A morte substitutiva e inclusiva de Cristo. Por isso que você está decepcionado. Não vai a lugar nenhum, não quer saber mais de nada, não se envolve com nada, ou que você possa entender. Entender que Jesus não falhou, ele está bem vivo. Aquilo só foi o começo da obra de redenção. Ele é sem mácula, ou defeito, ou qualquer coisa semelhante. Ele é o primogênito do rebanho. Ele é o Cordeiro real e celestial. Ele se oferece sem relutância. No matadouro ficou mudo diante dos executores. Entrega o sangue quente do seu coração na mão do carrasco, para espiar, aplacar a ira de Deus no lugar do homem pecador. Suas mãos foram traspassadas, seu coração foi partido, seu sangue fluiu. Saiu de forma abundante até o chão, até a última gota. Jesus morreu. Se parasse por aqui, realmente é triste essa história. Morreu, derramou, né? Mas tem coisa boa, aleluia. Na história, nós não estamos decepcionados, porque sabemos o resultado. Vamos lá? Mas tem o terceiro dia. Tem o terceiro dia. O que aconteceu? Mas o terceiro dia chega, e com ele se levanta o mensageiro do céu, Cristo.
Ele toca a pedra e ela rola. Ele se senta sobre ela como se estivesse desafiando o universo inteiro a colocar tal pedra de volta. Jesus acorda como um homem poderoso de seu sono. A morte foi vencida. Aqui se encontra um homem que, por seu próprio poder, foi capaz de lutar contra a morte e derrotá-la. Ah, que pena. Aqueles que foram embora decepcionados porque não entenderam a obra completa de Cristo. A obra completa. Só entenderam que morreu. E ainda nem entenderam que morreram com ele. Realmente é frustrante. Quando você olhar para uma cruz, e se você vê só Jesus lá naquela cruz, sozinho, morrendo, é decepcionante. Mas tudo muda, né? Quando você olhar para uma cruz e falar, no meu lugar, morri com ele. Eu também estava naquela cruz. Certa feita, quando eu falo isso, ministrando para os menores, na época que eu fazia o trabalho na Fundação Casa, o menor foi tão real a morte de Jesus, que ele chegou, José Carlos, posso a você, José Carlos, está me ouvindo hoje, Ele sentiu tanto a morte de Jesus que ele chegou e falou, e como doeu. Ele se viu tão morto com Cristo que ele falou, olha, e como doeu. Oh, meu amigo. E como doeu. É real. A morte, terceiro dia, o mensageiro do céu, Cristo, se levanta. Jesus acorda. Acorda como um homem poderoso. A morte foi vencida. Aqui se encontra um homem, seu próprio poder foi capaz de lutar e derrotar a morte. O sepulcro está aberto. Há um homem capaz de quebrar os seus ferrolhos e espalhar seus tesouros. E assim, irmãos e irmãs, tendo libertado a si mesmo, ele também é capaz de libertar outros. Sabe o que acontece? Nós fomos incluídos na morte e na ressurreição de Jesus. Tudo o que aconteceu com Jesus aconteceu com você. Ele é o príncipe, ele é o primeiro, mas ele nos incluiu. Então é assim que nós devemos, você deve pensar. Pense, ser cristão é assim, é pensar como Jesus. Morri com Cristo naquela cruz e ressuscitei com ele ao terceiro dia. Nós também ressuscitamos. Morremos com ele e com ele ressuscitamos. Assim vós também, disse Paulo, considerai-vos mortos. Assim disse Paulo, morri, estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, desculpa, você não tem esse entendimento, não sei que tipo de cristão você é. Se você não é um morto, crucificado e um ressurreto, não sei, eu lamento. Se você não entendeu e não tomou posse disso, eu lamento que você deve viver um cristianismo tão fracassado, nem sei se você é um cristão, se você é um salvo, se você nasceu de novo, se você foi regenerado, porque isso tem que gritar, isso tem que claro, assim como o Isaac, que certamente nunca mais foi o mesmo, depois daquela experiência do Monte Moriá. Que hoje aqui seja o Monte Moriá para todos nós. E assim, voltando tendo libertado a si mesmo, ele também é capaz de libertar. Se Jesus venceu a morte, e nós? Tem alguma dúvida? Que nós também vencemos ela? Vamos vencer? Que nós somos, olha só que eu vou falar, você saiba disso, que você é um imortal. Aleluia, você é um imortal. Nós somos imortais, a gente não morre mais. Essa palavra morte para nós foi riscada, acabou. Morte é para os que estão nas trevas, que não têm Jesus, eles morrem. Mas nós somos imortais. Nós temos a vida de Jesus, nós temos vida eterna, somos iguais a Ele. Por isso que o João falou bem claro,
tal qual ele é, somos nós também nesse mundo. Tal qual ele é, somos nós. Vamos lá. Se houver qualquer dúvida sobre isso, haverá dúvida sobre a nossa salvação. Essa é uma pausa, né? Se você tem dúvida nisso, na eficácia da morte de Jesus, no sangue, na validade do sangue de Jesus, também você não tem certeza nem da tua salvação também, porque se você tem dúvida disso, você não tem essa fé. Você nem tem garantia, mas nós temos garantia, por causa de Cristo. Se Jesus venceu, também vencemos. Porque o que aconteceu com ele, certamente acontece e acontecerá conosco. Mas Jesus morreu e o pecado foi eliminado. O sacrifício sobre como fumaça ao céu. O Pai sente o aroma suave e se agrada. Amém? Teve lá o Abraão, né, que ofereceu aquele animal, o cordeiro, e esse cara lá acho que por muito tempo, né, até a última cinza, contemplando o cordeiro. Em inglês você vai encontrar muitas músicas que falam Behold the Lamb, Behold the Lamb. Isso quer dizer, contemple o cordeiro, olha para o cordeiro, olha para Cristo. O Pai, vendo o sacrifício de Jesus, aceitou. E é tudo que a gente precisa saber, é que porque Jesus representa a nós. E o Pai aceitou a oferta, o sacrifício do Filho. Aceitou. O Pai aceitou? Tá beleza para nós? Quem é o beneficiário? É você, sou eu. O Pai aceitou o sacrifício de Jesus feito em teu favor. E se o Pai aceitou, beleza? Para nós. Por causa da cruz de Cristo, o Pai aceita as orações, as ofertas e as pessoas que creem no sacrifício substitutivo e todo inclusivo do Filho de Deus. Amém. Pai. Amigo, se aceita, se você entender, o Pai vai te aceitar. Deixa eu falar. Hoje, nós faço parte da Igreja Batista do Morumbi. Hoje, na ministração da manhã, estava ministrando, está disponível para vocês que querem ter acesso, o pastor Gabriel Neres fez a ministração hoje. Eu pouco conheço o pastor Gabriel Neres, mas sou muito amigo do pai dele, Romildo Neres. E o filho dele estava pregando, ministrando ali, falando maravilhosamente. Veja a ministração. Mas sabe o que acontecia? Eu até falei para o Romildo. Quando eu via o filho dele falando, eu lembrava dele. Eu pouco conheço o filho, mas conheço muito o pai. Sei da luta que esse pai teve para criar os filhos, perdeu a esposa, e passou uma dificuldade. O Romildo passou uma dificuldade. E eu vendo o filho, eu lembrava do pai. Então veja só, assim é conosco em Cristo Jesus. O Pai, quando olha para nós, ele vê quem? Ele lembra de quem? Do Filho. Do Filho. Ele lembra do Filho. E a gente é a cara do Filho. A gente é a imagem do Filho. A gente crê no Filho. E o Pai nos vê. Assim como Ele ama, o Pai ama o Filho e assim Ele nos vê. Ele não morreu apenas como vítima. Ele morreu como substituto. Mas Cristo, o poderoso Filho de Deus, tornou-se o substituto por nós. Ele entrou no campo de batalha, enfrentou sozinho o gigante Golias, aguentou a investida do adversário no deserto, por 3 vezes repeliu o cruel demônio e todo o seu exército, golpeando-os com a espada do Espírito, até que o inimigo fugiu e anjos serviram o exaurido vencedor. Amém? Veja sempre o substituto. A vitória de Jesus é a tua, não é? Há um caso de substituição, aqui no caso do Davi, de quando venceu o gigante Golias.
No caso de Davi, aquele gigante Golias que desafiava ali o exército, ele era tão, imagina, o cara tinha 3 metros de altura, forte, musculoso, e toda manhã saía eles estavam de um lado para guerrear, do outro lado, e o gigante saía lá e gritava toda manhã, falava, olha, não vamos perder tempo a gente se batalhando, os 2 lados aqui, né? É o seguinte, ó, manda um de vocês me derrotar, né? Se eu tiver alguém que possa me derrotar, né? Então o que acontece? A gente se rende, nós servimos a vocês, só manda um aí, que vai resolver a questão, a guerra, a batalha. Não precisa todo mundo lutar. Manda um. E ó, não tinha nenhum. E o rei, no desespero, olha, ele vai casar com a minha filha. Quem for, eu vou dar minha filha. Vai ser um mulherão, né? Vai casar com a minha filha. Não vai ter isenção de imposto. A casa do seu pai não vai pagar imposto. Ele prometeu um monte de coisa. Mas ninguém tinha coragem. Toda manhã saiu Golias lá. Tem um! Manda um! E chegou Davi. Moleque, rapaz. Acho que ele é igual o Isaac. Chegou lá o Davi e falou, quem é esse circunciso para desafiar? Ele falou, eu vou. Falou, né? Convenceu o rei, levaram ele para o rei. E Davi foi lá com as pedras, pegou, o rei quis colocar armadura, né? Ele falou, eu não estou acostumado com isso, não, deixa eu comer. Né? Pegou as pedras dele, um cajado e foi enfrentar o gigante. Um que ia resolver a questão, E o Golias, quando veio Davi, ficou furioso, porque veio com um pedaço de pau. E o Davi falou, sou eu um cachorro. Você viu que está comigo com um pedaço de pau, se sentiu ofendido, né? Pau se pega para bater num animal, num cachorro. Eu vou acabar com você, vou pegar você, vou dar a sua carne para os urubus, para os animais comerem. E o Davi falou, você veio com espada, lança, né? Eu vou em nome do Deus Altíssimo, Deus dos exércitos a quem você tem desafiado. Eu vou acabar com você. E falou mais umas coisas lá, né? Essas brigas antes de primeiro tem as palavras. Eu sei que Davi falou umas coisas que o Golias ficou com tanta raiva, mas ficou com tanta raiva, ficou cego. Ficou cego e foi com tudo para cima do Davi. Cego de raiva. O Davi pegou a funda dele, uma pedrinha e pau! Diz que a pedra pegou na testa, né? Ele tinha capacete, não sei se tinha proteção, mas pegou na testa e cravou. A pedra foi tão funda, tão forte, que não desceu, a pedra ficou cravada. E ó, o gigante caiu. E o Davi pega em cima, né? Olha lá, são substituições, é a morte do gigante. Davi pega a espada do Golias e com a espada do Golias corta a cabeça do Golias e sai a cabeça do Golias. Olha, para arrancar aquela cabeça da mão do Davi, vai para lá, vai para cá, com a cabeça. Ele levando a cabeça e fala um texto que não sei quanto tempo Davi não largava, que era o símbolo da vitória, derrotada. Derrotado. E aí, a vitória do Davi foi a vitória de todo o povo. Os filisteus saíram correndo. E o povo de Deus atrás dos filisteus, despojaram. E ó, despojo é outra coisa boa, viu? Voltaram com as riquezas, despojado dos filisteus, voltaram bem, voltaram abençoados, voltaram vingados, prósperos, enriquecidos. Porque o Davi venceu. Assim como Cristo venceu a morte. O inimigo fugiu. Mais um. Durante 33 anos, o grande substituto protegeu o campo contra os contínuos ataques da guarda avançada do inimigo. Manteve-se vencedor em cada batalha. Finalmente, chegou o tempo quando o inferno havia reunido todas as suas forças, e agora também chegará a hora em que Cristo,
como nosso substituto, deveria levar sua obediência ao máximo patamar. Eu termino agora, ok? Aqui a gente vai continuar. O Paulo falando, estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pai, obrigado, Senhor, pela vitória de Cristo que é nossa. Ó Pai, que essa mensagem, Senhor, essa conquista, nós possamos entender, nós possamos tomar posse da nossa morte, inclusão na nossa morte e na vitória, na ressurreição de Jesus. Abençoa, assim, o teu povo, que teu povo se levante, nós possamos nos levantar como um poderoso exército, para vencer nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Se essa mensagem te abençoou, divulgue, espalhe para os seus amigos. Até domingo que vem.